Bem, eu queria começar o meu sermão hoje apresentando para vocês um vídeo. Fica pronto aí, Rafael, que você vai exibir e logo após eu vou trazer uma palavra à igreja. Se vocês puderem apagar essas luzes. I'm standing in a museum that used to be a church. In 1887, Pastor Henry and his wife Grace planted this church in a one-room schoolhouse just down the road. And in 1888, they were able to build this building. And they passed on their love for this community because of the gospel to a generation. And things were going really well. But 2 generations after this church was planted, it died. And you can see the pictures behind me of the faithful members of this congregation. And many of them lie in the graveyard behind the church. This church had a man crisis. It was men who made this church come alive, and it was probably men who caused this church to die. In churches, when men stop investing in younger men stop caring. That's probably what happened to this church. And that's definitely what's happening in our churches. Older gentlemen do not know how to finish well. They don't know how to invest. And so middle-aged men don't know how to stay married. They don't know how to stay connected to the hearts of their children. And so younger men don't even want to be men. And so younger men are prolonging their adolescence. And they're doing this residentially. Guys in their 20s and early 30s, a third of them live with their parents. That's a 100% increase in the last 20 years. They're doing it professionally. Men 18 to 42 will change jobs 11 times. They're doing it recreationally. The average age of a video game user is 35 years old. And so when these men finally stop fondling the controller, they fondle themselves. Every second of every day, $3,000 is spent on pornography. Every second. We need better men, which means we need better pastors. We need pastors who are not boys, but are men. Pastors who are not trying to prolong their adolescence, but pastors who are trying to be the men that God has called them to be. They are qualified men in their character. They are called men to serve God's church. They are determined men. They are dependent men. They are tough men. They're able to take a punch. They're able to handle circumstances. They're tender men. They're able to love their wives and love their kids and to teach their church to love their community. Tragically, the last time the gospel was preached from this pulpit to this church was 1957. 3,000 to 4,000 churches this year will close just like this church. Why? Because the story and the glory of the church becomes bigger than the story and glory of God. See, the men and women who planted this church, they actually believe this stuff. They actually believe that Jesus lived a perfect life, that He died a brutal death, and that He rose again, triumphing over sin and death. They believed it. And because they believed it happened, they believed it had implications on their life, that their sin could be forgiven, that they could have a new identity, and that they could be sent on mission with this God who is on mission. But the reality is most Christians are not on mission. A recent poll said that 60% of all Christians felt no obligation whatsoever to share their faith. Now, the temptation for us pastors is to beat the sheep with a stat like that in our sermons. But here's the reality, guys. They're simply imitating and following our example. We need a glimpse of the God who is on mission. My friend Dave was meeting with a consultant who asked him this question. Dave, why do I have a bigger dream for your church and your city than you do? And I don't know about you, but I don't want anyone to have a bigger dream for my church and my city than me. And I don't want to build a museum. I want to be a part of a movement. O vídeo que nós acabamos de assistir é uma análise bem interessante que o pastor Dave Patrick faz de um fenômeno que tem acontecido nos Estados Unidos, não apenas ali. O fenômeno da morte de igrejas, né? Igrejas que, por variadas razões,
vão diminuindo, vão se enfraquecendo, até que deixam de existir, uma igreja local. E essa dificuldade da igreja está relacionada à crise de homens. É sobre isso que eu queria falar com os irmãos hoje. Porque esse assunto não diz respeito apenas à realidade da igreja, mas é um problema das famílias e, consequentemente, da sociedade. Eu quero pensar com os irmãos hoje sobre homens pastores, a liderança do homem no lar, na igreja e na sociedade. Deus tem incomodado meu coração em relação a isso. Esse é um tema sobre o qual eu tenho refletido, estudado. E o que a gente percebe é que faltam homens. Faltam homens. Na igreja, no lar e na sociedade. Boa parte dos nossos problemas enquanto sociedade se deve ao fato de que os homens estão sendo omissos quanto à sua responsabilidade. Em nome de algumas ideologias, a ideia do homem como líder, como cabeça, como aquele que lidera, como a figura do pastor, vem sendo suplantada e por conta disso a gente percebe uma série de problemas decorrentes disso. A figura do homem, ele deve ser um pastor para sua família. Ele deve ser um líder na igreja, na sociedade. Muito recentemente aqui no Rio de Janeiro, digo muito recentemente que, salvo engano, isso aconteceu há 2, 3 anos no máximo, houve um movimento nas escolas do Rio de Janeiro, houve em outros estados também, um movimento de protesto. Então as escolas foram fechadas e os alunos impedidos de entrar, né? Havia lá os motivos, os discursos muito pronto, muito bonitinho. E essa ocupação de escolas gerou sérios problemas. Uma coisa muito curiosa à época é que eu vi isso num jornal. Um pai, por volta aí de uns 52 anos, 53, portanto um homem adulto, sendo humilhado na porta de uma escola pública por uma adolescente. Ele simplesmente está dizendo o seguinte: olha, eu não concordo com esse protesto, é um direito meu que a minha filha volte a estudar. E simplesmente estava alegando isso, com uma voz tranquila e mansa. E aí, aquele homem começou a ser objeto de xingamentos, de empurrões, e essa adolescente cuspiu no rosto de um homem de 53 anos. A imagem pegou ele sendo ali hostilizado por um grupo de pessoas com frases prontas, palavras de ordem, enfim. E à época, eu fiquei muito triste com aquilo, porque aquilo é um sintoma dessas anomalias da sociedade que tem relação direta com esse tema que a gente está tratando aqui, crise de homens. E à época, um pastor que esteve aqui recentemente conosco, aqui a respeito do mundo, chamado Weber Chagas, eu escrevi um texto e ele fez um comentário do texto que eu escrevi sobre o assunto, e o comentário dele eu queria ler para vocês, porque vai conectar a nossa reflexão aqui. Ele disse o seguinte, sobre esse episódio do vídeo que eu mencionei agora. Eu gostaria de acreditar que se trata apenas de ideologia. Gostaria mesmo. Seria mais fácil assistir a todas essas cenas, mas parece tratar-se de algo mais. Talvez uma mistura, que ele vai falar aqui, de falência das famílias, da falta de alguém, pai, professor, pastor, para ajudá-los a argumentar e construir convicções, e da própria corrupção moral causada pela queda. Realmente é deprimente, também é triste, muito triste. A expressão falta de alguém, pai, professor, pastor, revela o quê? Que está faltando essa figura do homem maduro, consistente, de estatura espiritual, que possa governar a sua família, que possa exercer a sua vocação de liderança na igreja, no lar e na sociedade. E a palavra crise, ela reflete bastante a realidade do Brasil hoje, para ficar só no Brasil. Alguém disse com muita propriedade no estudo o seguinte: metade das crianças que nascem hoje vão morar em algum momento da vida, antes dos 18 anos, num lar que só tem pai ou mãe. Ou seja, boa parte dos problemas que nós temos na sociedade estão conectados diretamente a essa desconstrução deliberada, planejada da instituição magna, que é a instituição família. E observe, a mídia como ela funciona. Ela cria o problema, ou ela fomenta o problema e depois vem com o discurso de lamentar as consequências. Lamenta-se as consequências, elas estão todas aí, mas ignora-se que a própria sociedade ela faz um trabalho de retroalimentação.
Em São Paulo, foi feita uma pesquisa, 2 de cada 3 menores infratores não têm pai dentro de casa. A ausência de alguém que possa formar outro cidadão, íntegro, honesto, probo, que possa cumprir a sua missão de respeitar o outro, ou seja, a decadência da família vai gerando problemas. Cresce o número, por exemplo, de filhos órfãos de pais vivos, às vezes tem a presença do pai, mas é um pai que não exerce a sua vocação como deveria, com firmeza e ao mesmo tempo com ternura. Então, os solteiros estão crescendo cada vez mais, sem boas referências, e acabam reproduzindo fraquezas e deficiências, porque testemunham isso. Muito recentemente, uma autoridade, que agora é vice-presidente, eleito, né, o general Mourão, fez um comentário à luz dos fatos, dizendo, olha, boa parte dos nossos problemas aí é a ausência da figura do pai dentro dos lares. Foi duramente criticado, né, por conta disso. E não é diminuir a figura da mulher, muito pelo contrário, muitas mulheres têm feito um trabalho extraordinário, exercendo não apenas a função de mãe, mas na ausência da figura do pai, a função do pai, inclusive. Bem, embora eu não tenha muito apreço pela política dele, ele fez um comentário que eu acredito que é um retrato da realidade brasileira também. O Barack Obama disse o seguinte: crianças que crescem sem pai têm 5 vezes mais chance de viver na pobreza e cometer crimes, 9 vezes mais chances de abandonar a escola e 20 vezes mais chances de acabar na prisão. Ele está falando isso a partir da realidade de Chicago, que é um dos estados mais complicados dos Estados Unidos, né? Ele é oriundo daquele cenário ali de Chicago. Pois bem, e essa crise, ela tem afetado também a igreja. Para cada 10 homens hoje que estão na igreja, 9, alguns estudos apontam, que terão filhos que em algum momento da vida se afastarão da fé. 8 terão dificuldades relacionais no ambiente da igreja. Eles vão crescendo enquanto os pais podem trazê-los. Chegou um momento que os pais não têm mais força para conduzi-los. Quando eles ganham a liberdade, eles não querem mais vir à igreja. Impressionante como os pais não conseguem exercer uma influência positiva nesse sentido. Boa parte deles terão problema com pornografia. $300 por segundo é a pesquisa lá na realidade americana. Pelo menos 4 de cada 10 sofrerão divórcio, ou seja, o casamento não durará até o fim. E de cada 100 evangélicos no Brasil, 32 são homens, ou seja, a maioria dos membros das nossas igrejas são mulheres. Faltam homens no nosso cenário. E aí você tem 2 fenômenos que têm gerado sérios problemas. E eu digo isso aqui com muito cuidado, evocando aqui até mesmo nosso direito constitucional de expor ideias. Pois bem, o primeiro fenômeno nós vamos chamar de meninização. É o fenômeno do homem infantilizado. É o que Dale Patrick sugeriu nesse livro. É o indivíduo que tem idade de homem, mas se comporta como menino. Isso é impressionante. São homens que estão prolongando a adolescência, homens que estão suspensos entre a infância e a idade adulta. E essa imaturidade é a causa primária de problemas dentro da casa, na igreja e na sociedade. O indivíduo que deveria se comportar como um homem, como alguém maduro, infantilizado, melindrado, fraco do ponto de vista moral, não consegue liderar, não consegue influenciar, é simplesmente um garoto de barba. Pois bem, então esse autor, numa obra muito interessante chamada Plantador de Igreja, onde vai descrever o perfil de um pastor adequado, que não tem necessariamente relação com idade, boa parte dos grandes pastores da história exerceu o pastorado entre os 20 e 30 anos, basta observar os apóstolos. Pois bem, ele vai dizer o seguinte: vivemos em um mundo repleto de homens que prolongaram a adolescência. Não são meninos nem homens. Eles vivem suspensos entre a infância e a idade adulta, entre crescer e já ter crescido. Chamemos esse tipo de homem de o menino, um híbrido de homem e menino. Ou seja, é um indivíduo que, repito, tem idade de homem, mas um comportamento infantil. Basta observar, por exemplo, a quantidade de mulheres que lamentam profundamente o fato de que o comportamento do esposo não é, às vezes, um comportamento de um homem adulto, mas infantilizado. Eu já testemunhei várias situações no ambiente do lar, no ambiente da igreja, na sociedade como um todo,
de que a causa primária de muitos problemas é a falta de homens maduros, adultos. Bem, e os problemas estão aí. O outro drama é a feminização, o fenômeno do homem efeminado. Na cultura pluralista como nós estamos, relativista, prevalece o que disse o profeta Isaías. Chama-se o bem de mal e o mal de bem. Há uma inversão total. Bem, na tradição judaico-cristã, e à luz da própria razão, da própria biologia, Deus fez homem e mulher. Homem deve se comportar como um homem e uma mulher como uma mulher. Mas a nossa sociedade, ela está sendo conduzida, a sociedade ocidental, nesse processo de feminização. Em homens que deveriam se comportar como homens, se comportam como meninas. Basta observar o fenômeno que está acontecendo na Europa. Boa parte daqueles países sendo dominados por culturas estranhas à cultura judaico-cristã, e lá não encontram resistência, porque os homens agora estão cada vez mais fracos, efeminados. Pois bem, não tem responsabilidade, não tem iniciativa, não tem coragem, não tem força, não lidera. E aí você tem um problema que vai se retroalimentando e vai gerando dificuldades a médio e longo prazo. Alguém chamado Douglas Wilson disse assim: o menino é pai do homem. Aquilo que você tem quando jovem, terá ainda mais depois quando ficar velho. Ou seja, a formação do rapaz, a formação do menino, sendo liderado para ser um homem, vai fazer toda a diferença no futuro. Não sei se já disse aqui aos irmãos, mas para citar um exemplo claro disso, como no passado, não tão distante assim, nós tínhamos homens. E ser homem não é bater na mesa, não é gritar, não é ser machista, não é ser arrogante, pedante. O homem tem que ter firmeza, ao mesmo tempo ternura. O homem foi chamado para cuidar da sua família, para cuidar da sua esposa e dos seus filhos. Isso estava muito consolidado no Ocidente até a virada cultural, né? Alguns chamam de marxismo cultural, na verdade é uma revolução cultural muito mais ampla e abrangente. O Titanic, né? Aquele navio que naufragou no Atlântico Norte, no início do século XX, centenas de pessoas morreram, salvo engano, 2.000 e poucas pessoas. Daquele grupo de pessoas que naufragaram, morreram naquele acidente, apenas 5 eram mulheres. E nenhuma criança morreu. Ao contrário do que o filme romanceado apresenta. E as 5 mulheres que morreram porque disseram: nós queremos morrer ao lado dos nossos maridos. Porque havia um modo de pensar, uma cosmovisão, havia homens. E os homens diziam, primeiro, mulheres e crianças. Porque está no DNA, na constituição da figura do homem, proteger a mulher, proteger as crianças. Quem anda de metrô e trem sabe como é que funciona hoje. Passa-se por cima de mulheres grávidas, homens de barba, garotos, não é? Fortes, musculosos, sentados, enquanto senhoras ficam em pé. Mulheres ficam em pé, crianças se sentam no corredor do metrô, do trem. Por que isso? Porque mudou-se completamente a cosmovisão. Nós temos mais homens. E ser homem não é falar alto, não é gritar, não é ser bruto. É ter esse entendimento da sua vocação na economia divina de proteger, de prover, de abençoar. Observe que isso não é patriarcado, isso não é machismo, isso não é cultivar a cultura da opressão, como alguns querem sugerir em nome da ideologia. Mas, na verdade, é o resgate de uma tradição que abençoa famílias, igrejas, a sociedade como um todo. Pois bem, e qual é o perfil desse o menino? Melindrado, irresponsável e inconstante. Observe, rapidamente, a realidade, por exemplo, no contexto de igreja. Não tem mais homens. Qualquer coisa o indivíduo se ofende. Se dá bom dia, deu bom dia. Se der boa tarde, deu boa tarde. Se der boa noite, deu boa noite. Se sentou no banco, sentou no meu lugar. Se não sentou no banco, poderia ter. É impressionante porque não há nenhuma consistência. É simplesmente melindre. Falta estatura e responsabilidade. Na liderança do lar, nas responsabilidades para com o ministério da igreja, em relação à sociedade como um todo. Por vezes as portas se fecham porque nas empresas há uma necessidade de homens. E às vezes o indivíduo tem lá uma boa formação, mas um comportamento infantilizado. Menino,
Irresponsável, inconstante. Começa hoje, mas não segue até o final. Qualquer coisa, não. Se não for do meu jeito, eu estou fora. Então, esse perfil de o menino é impraticável, por exemplo, sustentar uma família. Preservar um casamento saudável. Eu lembro de alguns anos atrás, uma jovem senhora, chegando à porta da igreja para o culto, em pranto, eu falei, mas aconteceu alguma coisa? Você se acidentou? Não, pastor, eu estou cansado de arrastar meu esposo para o culto no domingo. Ou seja, falta esse homem uma perspectiva de que ele deve liderar sua família. Cada homem cristão é o pastor da sua família. Deveria ser assim, mas nem sempre é assim. E como é que isso vai mudar? Vai mudar quando nós entendemos isso e trabalharmos deliberadamente, intencionalmente, na formação de homens. Quem é que forma homens? Homens. Você precisa formar o seu filho. Ensiná-lo como é que se trata uma mulher. Como é que se trata o próximo. Formar valores. Incentivar e encorajar. Esse pastor que ainda há pouco apresentou esse vídeo, ele tem alguns filhos. A época, quando ele escreveu esse livro, ele escreveu no livro que ele está treinando. A época, o filho dele tinha 9 anos de idade. Então, ele instruiu o filho, catequizava, tinha um tempo com o filho, e ele fez uma oração em que ele e o filho repetia. Ele estava ali instruindo o filho a partir dessa oração. A oração é linda. O garoto chama-se... Também tem um sobrenome dele, o Patrick, 9 anos. Olha só que coisa linda. Deus, faça de mim um homem inabalável, mas de coração terno. Faça de mim um homem firme, mas amoroso. Faça-me firme para que eu possa encarar a vida. Faça-me amoroso para que eu possa amar as pessoas. Deus, faça de mim um homem. Ou seja, ele teve a alegria de ter um pai adulto, piedoso, sábio, que entende que não basta dar um currículo. A melhor escola. Não basta deixar um patrimônio. Não basta criar caminhos para que ele se dê bem na vida. Se ele não for um homem piedoso, maduro, ele terá todos os recursos, esses recursos serão usados contra ele mesmo. Basta observar, por exemplo, as inúmeras histórias. Não é? Um desses magnatas, o cara construiu avião, poços de petróleo, indústria automobilística, multibilionário. Autobiografia dele. Como é que eu fiz tanta coisa, realizei tanto, empreendi tanto, fui incapaz de manter um casamento, de criar meus filhos próximos de mim. 5 casamentos fracassados, todos os filhos afastados dele. Ou seja, perdeu a coisa mais essencial, a coisa mais importante. Deixa eu lhes dizer que isso é tão central que o próprio Deus, quando chama Abraão, pai da fé, Deus dá a Abraão uma missão que transcende as questões que nós chamamos de religiosas, né? Abraão ouviu do Senhor lá em Gênesis 18, verso 19. Porque eu o escolhi, para que Deus nos escolheu? Para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Ou seja, Abraão, a tua vocação primária não é ser pai de uma grande nação, é ser pai do teu filho. Não é construir uma grande empresa, é cuidar da tua esposa. Há muita gente habilidosa, capaz, impressionantemente capaz de fazer tantas coisas, mas fracassa naquilo que é mais basilar. Eu formei uma família centrada no Evangelho, pessoas maduras, responsáveis. Eu deixei algo que é incorruptível. Ou seja, que não é simplesmente material, são valores, princípios, um legado que ninguém pode tomar. Não importa onde a pessoa esteja, em que circunstância, aquilo lá foi impresso na alma do indivíduo. Não apenas esse verso, mas observe que o grande teólogo Charles Hodge, um teólogo presbiteriano do século XIX, da Universidade de Princeton, falando de teologia. Na cadeira dele de teologia sistemática, ele abria um momento das aulas para falar sobre a vocação do homem. E num desses textos que o Charles Hodge, apresentando aos seus alunos lá em Princeton, ele diz o seguinte: o chefe da família deveria ser capaz de ler as Escrituras, assim como liderar em oração. A responsabilidade de um homem para com seus filhos, assim como para com Deus, o compromete a fazer de sua casa uma Betel. Se não for Betel, será uma habitação de espíritos malignos. O que está falando aqui? Não há via média. Ou sua casa é um lar
onde é casa de Deus, onde Deus reina, onde a palavra tem primazia, onde a oração tem prioridade, onde você tira nas demandas que são inúmeras um tempo para você exercer o seu ministério como homem, formando a sua família, ou então você vai criar lá, ainda que não deliberadamente, ainda que involuntariamente, uma situação da qual você poderá se arrepender amargamente lá na frente. Portanto, na agenda da família, na agenda de cada um de nós, essa devoção, essa piedade, esse ministério não pode ser apêndice. Tem que estar lá na cabeça, lá na ponta, como prioridade. Isso é fundamental. Todos nós temos as nossas limitações. Todos nós temos as nossas fraquezas. Nenhum de nós exerce isso com perfeição. Mas, quanto mais luz, mais responsabilidade. Até o momento da ignorância, mas quando você tem entendimento e não faz, quando você sabe do seu dever e se omite, isso torna ainda mais problemático a questão, mais problemática a questão. Isso nos remete ao que nós podemos chamar de silêncio de Adão. Essa expressão silêncio de Adão é uma expressão muito curiosa que eu li alguns anos atrás numa obra de um autor chamado Larry Crabb. É um psiquiatra, psicólogo norte-americano, escreveu alguns bons livros, alguns deles já traduzidos para o português. E esse livro, Silêncio de Adão, ele vai dizer o seguinte, que essa expressão, quando ele faz uma leitura de Gênesis, ele vai entender o seguinte: quando Deus colocou Adão ali no Gênesis, no paraíso, no Éden, Deus o colocou como corregente, naquele jardim santuário. Ele deveria governar a sua família, ele deveria ser um mordomo da criação, ele deveria ser um adorador de Deus em tudo que ele fazia naquele lugar. Pois bem, e o texto vai dizer que quando a serpente foi ao encontro de Eva, Adão estava presente. E Paulo vai dar uma informação que lança luz sobre aquela narrativa da queda, quando Paulo vai dizer que Adão não foi enganado. E o que Paulo quer dizer com isso? 1 Timóteo 2, versos 14 e 15. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Isso aqui não é a frase, a palavra de um machista, como muitas vezes Paulo é acusado equivocadamente. O homem que diz para outros homens, amem a mulher de vocês como Cristo amou a igreja, não é machista. Amor altruísta, um amor capaz de sacrifício, amar até o fim, amar com fidelidade, buscando o bem da pessoa amada. Isso foi o que Paulo disse e impôs sobre nós, e guiado pelo Espírito, essa responsabilidade. Pois bem, mas nessa passagem, o que ele está dizendo aqui? Adão não foi iludido. E alguns comentaristas, inclusive rabinos, vão entender que Adão estava presente quando Eva estava sendo ludibriada, e ele sabia do seu dever de proteger sua esposa e não fez. Então Paulo diz, primeiro, Adão não foi iludido, Eva foi enganada. Ou seja, ele foi omisso quanto à sua responsabilidade. Ele deixou a sua esposa, ele não a protegeu, e ela foi então ludibriada, e ele subsequentemente também caiu em tentação. Pois bem, o autor vai dizer o seguinte, o silêncio de Adão é o começo da falha de cada homem, da rebeldia de Caim, a impaciência de Moisés, da fraqueza de Pedro, que é a minha falha ontem em amar bem a minha esposa, é um retrato do nosso fracasso. Desde Adão, todo homem tem tido uma inclinação natural para permanecer em silêncio quando deveria falar. O perigo da omissão. Então, vejam, por exemplo, a narrativa das Escrituras. Quando Adão e Eva caíram, e o Senhor veio ao encontro deles, ambos tropeçaram. Mas ouçam a primeira pergunta de Deus ao homem. Qual foi a primeira pergunta de Deus ao homem? Adão, onde estás? Ora, os dois pecaram. Os dois caíram. Os dois transgrediram. Mas por que Deus chama o homem pelo nome? Adão, onde estás? Quando surge um problema na família, a responsabilidade imediata é do homem. Adão, onde estás? Porque Deus olha para a família e vê a figura do homem que tem privilégios, mas, sobretudo, inúmeras e intransferíveis responsabilidades. Onde estás? Onde é que você estava que não viu isso? Ou seja, percebam
a grande responsabilidade que é colocada sobre o homem, que é intransferível. Portanto, o princípio é esse. Diante de Deus, o homem é responsável por sua família. E como é que ele vai liderar, manifestar e cumprir a sua vocação se ele não é maduro, se ele não é consistente, se não tem estatura, se não tem fibra, né? Se não tem textura? Pois bem, aí então uma crise de identidade que acaba implicando numa crise de missão. Um outro autor disse o seguinte, Peter Kahl: os homens estão desamparados e inseguros e cada vez mais regressam ao tipo clássico de menino crescido que espera receber os cuidados maternos. Ele não olha para a esposa como a esposa, mas como talvez a sua mãe, que vale oferecer confortos e cuidados. É uma criança, alguém que prolongou a adolescência, ele está suspenso entre a infância e a idade adulta. E qual o problema? Citando mais uma vez aí o Petro, ele diz: ser uma pessoa do sexo masculino está ligada à biologia, mas ser homem está ligado a como ele se relaciona com Deus, pensa sobre ele e o serve. Há uma crise de identidade, há uma crise de autoridade. E resgatar essa liderança no lar vai fazer toda a diferença na igreja, na família e na sociedade. Então, uma oração constante que eu tenho feito a Deus: Senhor, levanta homens no nosso meio, homens íntegros, piedosos, maduros, constantes, homens que entendam a sua vocação, discernam os seus propósitos e possam agir como homens. Nós precisamos disso desesperadamente. Boa parte dos nossos problemas tem relação direta a essa crise de homens. Quando a Bíblia fala da figura do cabeça, né, uma expressão que hoje também foi marginalizada, quando você começa a ler a Bíblia com lentes politizadas, o conceito bíblico de cabeça, né, o kéfali, é autoridade. E na nossa cultura, vejam vocês, percebam vocês, toda autoridade é vista como sendo tirânica, ninguém gosta de estar debaixo da autoridade. Autoridade. Instituição. Só que, para que o mundo tenha ordem, é necessária autoridade, exercício de autoridade. É necessário que haja instituições fortes. Por que o Brasil, na linguagem do Luiz Felipe, de Orleans e Bragança, por que o Brasil é um país atrasado? Porque não tem instituições fortes, são personalistas, centradas em homens, né? Populistas, tiranetes, republiquetas. É o que a gente vê aqui na América Latina e em outros lugares do mundo. Pois bem, instituições e autoridades são fundamentais. Há uma ordem na Trindade, há uma ordem na igreja, há uma ordem na família. Deus é um Deus de ordem. E o Deus que criou todas as coisas também é legislador. O soberano, a quem ninguém pode dar conselhos, estabeleceu esse princípio irremovível da figura do homem exercendo liderança. Não é porque ele é superior à sua esposa, não é porque ele é superior aos seus filhos. Do ponto de vista ontológico, da natureza, são iguais em dignidade, em honra. Mas é necessário que exerça liderança. Quando não há isso, você tem uma confusão de papéis. As crianças crescem sem uma orientação e o resultado está aí para todos verem. O John Piper, numa obra sobre essa relação complementar entre a figura do homem e da mulher, distintos e iguais, esse é o paradoxo, ele vai dizer o seguinte: ser o cabeça é o chamado divino do marido para que assuma no lar a responsabilidade fundamental, semelhante à de Cristo, pela liderança de servo, pela proteção e pela provisão. E aqui, numa síntese, esse pastor Batista vai dizer o seguinte, que esta liderança, o exercício dessa autoridade, tem dois propósitos fundamentais. Ele vai falar proteção e provisão. E aqui, 2 versos para a gente poder avançar. Essa liderança protetora é baseada em Efésios 5:25, quando Paulo vai dizer: maridos, amai vossa mulher, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A expressão Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela tem relação direta com o modelo supremo e perfeito de liderança que é o de Jesus Cristo. O que Cristo veio a este mundo? A gente vai celebrar o Natal agora, não é? Mais especificamente, porque todo dia é dia de memorar e celebrar o nascimento do nosso Redentor. Mas bem, Cristo veio a este mundo, irmãos, exercer liderança
amável, protetora, bondosa, benevolente, benemérita, abençoar pessoas. Bem, ele tomou a iniciativa de salvar e proteger a sua noiva, que é a igreja. Então, todo homem deveria se espelhar em Cristo, que é o homem perfeito. Ele amou a igreja e manifestou seu amor protegendo a igreja. A igreja está nas suas mãos. E essa proteção que Cristo concede à igreja, exerce sobre a igreja, que os homens devem exercer em relação à sua família, ela tem duas leituras, ou pelo menos duas áreas. É uma proteção física. O homem tem o dever moral de proteger a sua família, inclusive constitucional. Tente imaginar o seguinte cenário comigo. Você está, vamos criar um cenário hipotético, né? Boa parte das pessoas aqui moram em apartamentos. Mas vamos pensar que você está de férias, alugou uma dessas casas, ou tem uma casa, na praia, por exemplo. Janeiro está chegando aí, você vai para um lugar, para a praia, com sua família, alugou um espaço, não é num condomínio, é uma casa de rua. E aí, lá pela madrugada, 4 da manhã, você ouve um barulho no quintal. Você percebe que alguém pulou o muro e está lá no quintal. Você homem faz o quê? Levanta sua esposa e diz, amor, vai dar uma olhadinha lá? É assim que você faz? É assim? Se fizer isso, você não amanhece, né? O que é que se espera naturalmente? É que o homem busque proteger sua família. Ele não precisa ser um musculoso, ele não precisa ser alguém treinado em artes marciais. Involuntariamente, é esperado que ele saia em defesa da sua família. Ele está fazendo um passeio no parque. Alguém vem na direção dos seus filhos. Quem é que deve ir e proteger? É o homem. O homem está do lado, na calçada, ele está do lado da pista. A esposa e os filhos, a partir de dentro, ele está protegendo. Isso é natural, embora para muitas pessoas não seja mais. Pois bem, deixa eu mostrar uma foto para vocês que talvez isso mostre um pouquinho. Talvez tenha uma imagem aí. Que lugar bonito, ó. Regina vai tirar férias nesse lugar aí, ó. Próximo, né? Vou seguir a linha do Marcos Herbler aqui, tá? Essa região é belíssima, é o sul da Espanha, região de Granada, um complexo chamado Alhambra. Alguns anos atrás eu estive lá por uma série de conferências em Granada e tive o privilégio de conhecer essa região e essa história que é conhecida como o último suspiro do rei. É uma região desértica, assim, há pouquíssimas igrejas, mas a história do lugar é muito rica e o lugar é muito bonito. Pois bem, por muito tempo os muçulmanos tomaram toda a Península Ibérica, os irmãos conhecem a história, iam tomar a França também, mas foram detidos por Carlos Martel no ano 732, mas tomaram Portugal, que seria Portugal no futuro, e a Espanha. Só ficou um pedacinho lá no norte, a Astúria. E, no decurso de um longo tempo, os reis católicos foram tomando de volta, em longas e sangrentas batalhas e tal. Até que tomaram o reino de Granada, que era o califado islâmico no sul da Espanha. E aí, quando esse último sultão, o rei deles lá, foi expulso e todos eles os sobreviventes atravessaram o Estreito de Gibraltar, do norte da África, continuou islamizado, e até hoje continua bem, ele teria chegado do alto desse platô, onde se vê toda a belíssima cidade de Granada, esse complexo de palácios construídos por Carlos V e tantos outros reis, e então ele teria chorado profundamente, porque ele não podia mais salvaguardar o seu califado. E aí a mãe dele teria dito o seguinte, inclusive uma inscrição lá em árabe, e a mãe então teria dito para ele, choras como uma mulher, porque não lutaste como um homem. Era esperado dele que ele defendesse a família, que ele defendesse o seu reino. Então, por vezes, há alguns homens que lamentam certas coisas porque não lutaram como deveriam lutar. O que está em jogo, meu amigo, entenda isso, o que está em jogo não é simplesmente a sua felicidade temporária. O que está em jogo aí é muito mais caro. É a própria tocha do Evangelho, é a própria civilização. O que a gente está assistindo, e alguns assistindo quase que num sono, assim, sem entender o que está acontecendo, mas estão assistindo as mudanças, é um deliberado processo de desconstrução do Ocidente, da civilização ocidental, que tem como um dos grandes pilares a tradição judaico-cristã. Pois bem, essa proteção física é necessária. E mais do que isso, proteção espiritual. O homem deve ser o sacerdote do seu lar. Orar pelos seus filhos. Orar pela sua família. Prover. Agora observe aquela coisa aquela situação que ainda há pouco eu compartilhei aqui. Homens sendo arrastados para a igreja.
não exercem liderança, não são piedosos, não têm estatura. Por vezes, por uma ausência, por uma dificuldade ou outra, a mulher assume aquela figura da coluna no lar, aquela mulher de oração piedosa por um problema do seu esposo, mas o ideal é que cada homem seja o pastor da sua família. Então, a maior necessidade da sua casa é a palavra, é uma vida de piedade. Paulo vai dizer assim aos Coríntios, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas. Bem, isso aqui é bem intenso, eu vou apenas passar pelo texto, mas o que ele está dizendo aqui basicamente é o seguinte: você tem que abrir os seus olhos, porque a batalha não é simplesmente de natureza cultural. Existe uma batalha cultural, mas é uma batalha de natureza espiritual. Nós temos que usar as armas certas. Prudência, sabedoria, piedade, oração, renúncia, sacrifício, palavra, graça. Esses são os recursos para a proteção espiritual da sua família. Nós vivemos num mundo cercado de muitos perigos. Os antigos diziam que nós não vivemos num parque de diversões, nós vivemos num campo minado, um amplo campo de batalha. Eu quero sugerir, então, encorajar os homens aqui. Exerçam essa liderança e protejam a família de vocês, física e espiritualmente. E mais, segundo ponto, a gente pode caminhar para o final, a liderança provedora. Aos Efésios, Paulo vai dizer, porque ninguém jamais odiou a própria carne, só uma verdade, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Mais uma vez, o que é que Paulo fala? Ele pega o exemplo de Cristo, que é o homem perfeito, para mostrar aos homens, é assim que vocês devem se comportar. Primeiro, vocês devem amar a esposa de vocês como Cristo amou a igreja. Sacrificialmente, protegê-la. Fazer tudo para abençoá-la. Agora, Cristo também alimenta, ele cuida da igreja. E aí ele vai usar a metáfora dizendo, ninguém maltrata o próprio corpo, antes alimenta e dele cuida. Razão pela qual isso aqui tem relação direta com a provisão material. O marido tem a responsabilidade de prover e colocar o pão à mesa. O que eu quero dizer com isso? O mundo mudou. Houve um período, não muito distante, em que uma renda era suficiente para a manutenção de uma família. Então o homem trabalhava e trazia a provisão para o seu lar. O mundo mudou por variadas razões. Hoje você tem 2, 3 pessoas, às vezes, né, buscando recursos para prover necessidades da família. Mas o principal provedor do lar é o homem. As mulheres que estão no mercado de trabalho, elas têm feito um trabalho extraordinário, elas podem fazer isso e fazem com excelência, muitas delas. Mas observe que nada deve suprimir o princípio geral. O homem é o provedor. É ele que deve suprir a necessidade. Mas isso não é uma atitude machista, achar que é o homem que tem que prover, porque é a mulher que não pode prover, não é? Bem, a mulher pode, e muitas têm dado a sua contribuição, às vezes, substancial para o sustento da família. Mas, à luz das Escrituras, é o homem que deve ser o provedor do seu lar. Ele alimenta e cuida da sua família. Mas essa provisão vai para além de pôr pão à mesa. Quantos já não ouviram essa história, né? Aqui quem manda sou eu, porque eu coloco pão na mesa. Muitas vezes o homem provê aquilo que é necessário, essencial, material, mas falta outra provisão que ninguém pode fazer em seu lugar, que é a provisão espiritual. O marido tem o dever de alimentar os seus filhos, de alimentar a sua esposa. Com o quê? Com o pão vivo, com o evangelho. Então, há muitas pessoas bem nutridas, bem assistidas, vivendo uma vida confortável, que não há necessidades, via de regra, de nada imediatamente, mas existencialmente vazias, espiritualmente empobrecidas, espiritualmente carentes e empobrecidas. Por quê? Falta esse cuidado de natureza espiritual. O Warren Wiersbe vai dizer o seguinte: um lar cristão consagrado é a coisa mais parecida com o céu que se pode experimentar na terra. E a pergunta é, a nossa casa reflete isso? A nossa casa é um pedacinho do céu? Reflete a beleza do Evangelho? Alimento para a alma? Os escoceses têm uma história muito curiosa nos períodos de dificuldade que a Escócia viveu. A Escócia é um país próspero, mas nem sempre foi assim. Nos dias de penúria, os cristãos lá diziam que os homens criavam seus filhos com provérbios e mingaus. Mingau com a colher e a Bíblia com a outra. Não é só alimentar o corpo, alimentar a alma. E há muitas almas ressecadas, adoecidas, porque
Os homens não provêm isso. Então, a igreja ela deve funcionar como uma base de treinamento. A comunhão fraternal, a vida comunitária no domingo, dia da ressurreição, atividades semanais, eventuais. Mas onde é que a família deve receber o principal alimento? Todo dia e o dia todo? No ambiente do lar. No ambiente do lar. Mas olha só, 6 dias desnutridos, 6 dias passando fome para receber um alimento no domingo. Que força vai ter essa família? Que substância vai ter essa família para resistir a toda essa conspiração cultural, espiritual, contra a instituição família, contra a agenda que Deus tem para nós, na contramão da agenda que o mundo tem. Eu encerro lendo um autor, o Jonathan Edwards, e também fazendo aqui algumas recomendações. Vou apenas ler porque nosso tempo terminou. Toda família deve ser uma pequena igreja. Entenda isso. Toda família deve ser uma pequena igreja, consagrada a Cristo e totalmente governada e influenciada por seus mandamentos. E a educação e a ordem da família estão entre os principais meios de graça. Se isto falhar, todos os outros meios provavelmente não terão efeito. Se não houver essa diligência na provisão espiritual no contexto da família, as outras coisas ficarão sob suspeição e poderão incorrer em problema. Eu fecho, então, fazendo aqui aos homens um conselho prático. E as mulheres orem pelos homens. Primeiro, entenda que Deus espera que você seja um homem. Seja um homem. Ser homem não é gritar, não é bater na mesa, não é dar palavras de ordem, é ser firme e amoroso. Cresça em maturidade espiritual. Você só pode cuidar do outro se primeiro cuidar de si mesmo. Paulo falou para Timóteo, cuida de ti e da doutrina. Primeiro cuidar de nós mesmos, para que tenhamos condições de cuidar do outro. Lidere sua família com firmeza e amor. Disciplina, firmeza e ao mesmo tempo ternura. Como a mão, a figura metafórica da mão, né? A mão, ao mesmo tempo, ela é forte, capaz de atos impressionantes, mas ao mesmo tempo acaricia, eterna. Deus, a Bíblia fala várias vezes da mão de Deus, da mão que é firme e ao mesmo tempo terna. E sirva a igreja e abençoe a sociedade como um homem de Deus. Então, aqui, ali e acolá, no ambiente da igreja, nos ministérios da igreja, no seu trabalho, na sua profissão, seja um homem, abençoe as pessoas. A gente ensina as pessoas pelo que a gente fala, mas também pela maneira como a gente vive. E a sociedade, ela precisa ver nos cristãos, em particular nos homens cristãos, como um homem deve se comportar. Com firmeza, mas com ternura, buscando o bem do outro, protegendo, servindo e abençoando. Eu queria que você lesse comigo, são os últimos versos que nós vamos ler antes da gente orar. O texto é do Salmo 90, um salmo preciosíssimo, um salmo de Moisés. E o texto diz assim, vamos ler juntos? Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. E aí tem um pedido aí. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Que assim seja. Amém? Deus abençoe. Fica de pé. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser.